Boa noite a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, dando início às nossas atividades dessa noite do Centro Espírita Allan Kardec, vamos à prece para nós louvar e agradecer. Louvamos a Deus, nosso Criador, pelas infinitas bênçãos recebidas. Agradecemos também a Jesus, Allan Kardec e a espiritualidade desta casa de oração e de paz. Agradecemos também pela oportunidade que nós temos dessa existência e por tudo que nos é proporcionado para evoluirmos a cada dia. Agradecemos a nossa saúde, de todos os nossos familiares e amigos, e também daqueles que convivem conosco, pelos desafios que nos fazem buscar cada dia mais a Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. E para essa noite, a explanação ficará a cargo do nosso irmão de ideal espírita, Edson Castanhetti. Ele é da Casa Espírita Consolador Prometido de Sara. Vamos vibrar positivamente para que o Edson consiga nos colocar o tema que ele preparou para essa noite, Jesus e o Novo Tempo, com tanto amor e tanta dedicação. Seja bem-vindo, Edson. Boa noite, pessoal. Boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais ou nos acompanharão no futuro, que vai ficar lá. Enquanto ninguém apagar, não apague, gente. Enquanto ninguém apagar, vai ficar na biblioteca eterna das bibliotecas digitais. Que Jesus nos abençoe nessa noite, nessa terra bendita, esse pedacinho do Rio Grande do Sul, dentro de Santa Catarina. Se contar, deve ter mais gaúcho aqui do que Catarina, né? Sei disso. Mas é bom porque isso nos irmana, nos deixa muito próximos e mostra que não existem fronteiras entre... As fronteiras são só políticas e legais. Nós somos todos um povo. E, acima de tudo, por estarmos aqui, um povo cristão. O assunto do mês é Jesus e o tema no Novo Tempo, atualidade. Se a gente... Estava pensando agora, né? Revendo meu amigo aqui, eu não fui padre, estudamos juntos no seminário, estudei 6 anos e meio no seminário, era para ser padre, olha, e olha onde é que eu estou. Estou aqui na frente agora, de novo, também com uma missão de levar Jesus para as pessoas. Isso, a espiritualidade, ela sabe fazer exatamente aquilo que a gente pode e não pode fazer. Então, não há cruz que a gente não possa carregar, não que ser palestrante é uma cruz. Dá uma dor de barriga de vez em quando a gente é escalado para as palestras, mas ele pensou, não, tu vai ter que casar com a Beth. Se tu vai casar, não pode ser padre, mas tu pode ser, então, palestrante espírita. E me levou, através da dona Beth, a conhecer o espiritismo. Olha só, estamos aqui. Revendo os amigos, inclusive. Desde muito cedo, muito óbvio, desde quando a gente era lá, a semente da nossa criação, que Deus nos criou, Ele já colocou dentro de nós uma coisa, entre todas as coisas importantes, tudo que a gente vai precisar da nossa caminhada já está dentro do nosso espírito, guardadinho em cada gavetinha, cada escaninho, mas a principal dela é a divindade. E se a gente parar para observar, obviamente agora olhando para a história, porque nós já passamos por essas eras, as eras lá da pré-história, e vindo, né? Mas a gente olhar, é só observar que a gente cultuava tudo que era maravilhoso. Tudo que a gente não entendia, a gente cultuava. A gente cultuava o sol, a gente cultuava a lua, a gente cultuava as feras, a gente cultuava a sombra, a gente cultuava o fogo, a gente cultuava o reflexo nosso na água, porque eram tudo coisas maravilhosas que o nosso cérebro
A nossa inteligência não conseguia explicar. Ué, uma bola de fogo passa no ar de dia, né? Dia é um termo nosso agora, né? Em um período da minha vida ela ilumina, depois ela some, depois tem uma bola que aparece de vez em quando azul no céu. Tudo isso, se não explicar para uma criança agora, ela também vai ficar nessa dúvida do que está acontecendo. Mas já desde pequeno tudo a gente vai aprendendo. Naquela época não tinha quem ensinava e isso era maravilhoso. E ao ser maravilhoso a gente cultuava. Mas o cultuar é só um detalhe. O cultuar é ter alguma coisa que a gente sabe ser superior a gente. A gente supõe ser superior. Então o sol está lá em cima, é superior. A lua, a fera que pode nos matar. E aí, naquela época também se usava, né, quando os mais inteligentes começaram a usar expedientes de que criavam situações para que a gente tivesse medo, e tendo medo, a gente obedecia. Transformavam coisas comuns em divindade para a gente obedecer. Ponto final. Depois passa-se toda a história e a gente não tem isso muito gravado, não está escrito em livros. Isso são os estudiosos, os paleontólogos e estudiosos que trazem essas informações para nós. Onde começa o relato da história? Na Bíblia. E a Gênese, ela traz uma passagem importante, a Torre de Babel. Por que nós queríamos construir a Torre de Babel? Para chegar mais próximo de Deus. Interessante, né? A gente imaginava na nossa mente que fazendo uma torre mais ao alto, claro, mais ao alto estaríamos, mas esse mais alto nos deixaria mais próximos de Deus. Uma outra passagem emblemática é no Êxodo, quando a gente já tinha saído do Egito, já estávamos na Terra Prometida, caminhando na Terra Prometida. Moisés é chamado ao monte para receber, não sabia ele, mas para receber os 10 mandamentos. Quando ele volta, o que ele estava fazendo? Cultuando o bezerro. A gente deu o que tinha mais importante, o ouro, os nossos ouros, as nossas riquezas, a gente derreteu e fez um bezerro para adorar. Por quê? Porque a gente ficou solitário. O nosso líder saiu por algum motivo, a gente ficou solitário, e a ânsia de estar junto à divindade nos fez cultuar o bezerro. Mas nós éramos hebreus, vocês lembram? Nós éramos hebreus. E como hebreus, a gente acreditava no Deus único. Mas por que fizemos um bezerro? Pelo costume. O cachimbo entorta a boca. Deixa a boca torta, né? A gente viveu tanto tempo no Egito, e lá a gente também orava para o Deus nosso, mas orava para os deuses egípcios, porque a gente tinha que se mostrar fiel aos deuses egípcios, senão a gente morreria. A gente acaba acostumando. Mas se a gente parar e der um pulo, vamos pular agora para 2023, quantos deuses a gente tem hoje? Além desse que a gente cultua como Deus criador. O celular talvez já seja o segundo. Né? O celular seja o segundo. Para os homens, o carro, já é o terceiro. Para as mulheres, a maquiagem. Se falar em viagem, já corre para pegar a mala. Estou fazendo uma brincadeira para dizer que a gente ainda continua sendo hebreus que saíram do Egito. A gente continua cultuando deuses artificiais ao mesmo tempo do Deus que a gente entende, aquele que nos criou e que cuida de nós. Eu não falo isso como um problema, não, é porque nós estamos num estágio da vida de que, como a criança, ela gosta do pai e da mãe, mas acredita no Papai Noel, acredita no coisa da Páscoa, tem medo da cuca, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso é uma idade, a turma nova ainda não viu. Já viu o sítio do Pica-Pau Amarelo? Viu? Conhece a cuca? Então, viu? Esse já está mais adiantado. Então, as crianças têm medo da cuca. Eu tinha um medo da cuca que eu me pelava, né? A cuca nunca apareceu na Isara. E eu tinha uma prima que chamava Cuca ainda para ajudar. Ia na casa dela, tinha medo dela, porque o nome dela era Cuca. Eu olhava para ele e via um jacaré andando. A Cuca é um jacaré feminino, um negócio meio estranho, né? Mas o Monteiro Lobato sabia fazer das suas coisas. Outro dia eu estava na casa da fraternidade aqui em Araranguá, a gente veio trazer uns donativos ali, e eles têm a sala do Boi de Mamão. E tem um personagem parecido no Boi de Mamão.
Alguém sabe? Bernúcia. Aí, viu? Esse é dos nossos. A Bernúcia, que é ela que fica, né, catando lá. E a gente estava rindo, a gente acreditava que o medo da Bernúcia, nossa, ia com muito mamão, era a Bernúcia, tinha medo da Bernúcia, do urso e do urubu, né? Dos três que faziam parte, que atrapalhavam lá o... A gente acredita. Tá vendo como a gente acredita em coisas ainda? Claro, não na Bernúcia, não na Cuca, mas a gente tem outros deuses particulares. Os franguinhos que a gente cuida atrás de casa, a grama que a gente não deixa ninguém pisar, sabe? Coisas assim que nos levam. O que é o Deus, se não aquele apego a uma coisa material de tal forma que tu te irrita na tua vida? Tudo isso a gente transforma em Deus. Mas é a nossa fase. Estamos nessa fase. Estamos passando por essa fase. E haveremos de sair em que só o Deus único será o nosso Deus único. Muito bem. 2000 e poucos anos atrás, quem que veio? Jesus. Ele já tinha percebido tudo isso. E óbvio que ele, na santidade dele, né? E aí eu digo santidade, porque eu não sei nenhum outro adjetivo. Na elevação espiritual, não deixa a gente meio assim sem entender. Mas na santidade dele, no ponto mais alto, ele consegue enxergar um pouco do futuro e o passado. Ele enxerga tudo. E ao ver passado e ao ver futuro, ele sabe que a gente ia continuar sendo a mesma coisa. Aí ele vem. Aí ele se digna a ver. Para entre nós trazer uma informação muito importante daquilo que a gente precisa para caminhar. Passa-se 2000 anos e nesse período a gente usa Jesus para pegar a terra, roubar a terra dos outros, faz a cruzada. Se veste de igreja, usa um escudo com uma cruz e vai matar gente. Na França hoje, na Inglaterra, na Terra Prometida, tudo em nome de Jesus. Nós temos que levar, aprisionávamos e matávamos os mouros, que são os norte-africanos, né, os muçulmanos da época, tudo em nome de Jesus. Queria conquistar. A gente, como sacerdote e ao lado do rei, a gente se vestiu de igreja, se vestiu de Jesus e fez a Santa Inquisição. Santa Inquisição. Em que a Inquisição não era nada mais, nada menos do que qualquer pessoa que discordasse daquilo que o rei ou o bispado pensasse, morria. Era queimado. Primeiro transformávamos eles em hereges. Significa herege contra a igreja. E se é contra a igreja, eu, como igreja, tenho o direito de te matar. Em nome de Jesus. Agora, não muito agora, se a gente pegar aí as revistas, de vez em quando sai uma super interessante. Quem era Jesus? Jesus é Deus ou é homem? Jesus foi casado com a Madalena? Jesus teve filho? Realmente a gravidez de Maria foi uma gravidez gestada pelo Espírito Santo? Sabe, todas aquelas perguntas que se a gente somar, não vai para lugar nenhum. Não nos leva para lugar nenhum. Mas nos criam dúvida na nossa caminhada. Quem é Jesus? Que não deveria ser a dúvida dos cristãos. Na própria passagem em que Jesus estava aqui pela terra, ele já pressentia tudo isso. Ele já entendia e sabia dessa nossa dificuldade de entender as coisas, visto a nosso apego ao material. Está passando agora não, eu vi agora, mas por indicação de um colega meu, do Gilberto, está passando, tem uma série eu acho que na Netflix, chamada The Chosen, T-H-E-D, Chosen, C-H-O-S-E-N, Os Escolhidos, em inglês é Os Escolhidos. É um momento da caminhada do Cristo em que ele começa a escolher os discípulos.
muito interessante. Assistam. Como talvez alguns de nós foram discípulos, e se não fomos, a gente era igual a eles, nós era muito canalha. O Evangelho deixa eles tudo bonzinho. Essa série ela é muito engraçada e, ao mesmo tempo, se a gente vê-la assim como se a gente se reportasse àquele momento lá da história, a gente percebe que eles eram homens comuns. E, por serem homens comuns, mentiam, roubavam, sabe? Iguais a nós hoje. Iguais a nós hoje. Nós mentimos por alguma coisa, se não roubamos material, roubamos tempo. Alguma coisa a gente faz igual a eles. Mas é muito engraçado, assistam, porque ela é muito crua. Ela não santifica ninguém lá. O próprio Cristo é um Cristo bem cru. Óbvio que conta o contexto de Cristo, né? Mas é muito interessante. Para quê? Para a gente perceber as pessoas. Era nesse contexto que o Cristo estava. E ele, sabendo das nossas dificuldades, o que ele faz? Ele mesmo já pergunta, que eu acho que é o momento Instagram do Cristo, né? Que é o momento fofoquinha, né? Quer saber de alguma coisa, vai onde? Vai no Instagram. A gente sabe a vida de todo mundo. A parte das viagens, né? As partes de pagar boleto, a gente nunca vê no Instagram. O que ele pergunta para os apóstolos lá em Mateus 16? O que o povo está falando de mim? Não é uma frase bem de quem quer saber uma fofoquinha? A gente pergunta isso tudo quando o cara chega no trabalho e pergunta: qual a intenção do Cristo? Obviamente não era fofoca, naquela brincadeira que eu quero trazer, mas era qual a consciência que o povo tem da minha caminhada por aqui. Os discípulos disseram: alguns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias. O que eles fazem? Uma relação aos profetas passados. Obviamente o João Batista, nesse contexto, tinha acabado de morrer. Poderia ser o João Batista, né? Mas, o que eles querem dizer? Tu és, já pensando no Messias, tu és a reencarnação de algum profeta. É um pensamento legal. Não foge muito, né, do contexto. Resumindo, ele pergunta: tá, agora isso foi o que o povo está falando. E vocês? O que vocês acham? Que eu poderia ter feito essa pergunta. O que o pessoal aqui da Gaivota acha de mim? Aí vocês vão dizer: não, eles acham que tu é um moço. Tá. E aí agora eu vou perguntar: e vocês, o que acham? Quer dizer, agora a opinião de vocês. Aí Pedro aparece e diz: tu és o Filho de Deus vivo. Resumo. Aí Jesus diz assim para ele: bem-aventurado és tu, Pedro, que não está falando pela tua boca, pela tua língua, mas está falando pelo meu Pai. O que era isso? Era o próprio Deus, através da espiritualidade, que a gente costuma chamar de mediunidade agora, transmitindo através de Pedro quem era Jesus. Tu és o Filho de Deus vivo. Está lá, em o Evangelho, Mateus 16, versículo de 13 a 17. Se eu quiser saber quem é Jesus, eu vou lá nessa passagem do Evangelho. Eu não preciso ficar olhando a super interessante, perguntando se os olhos de Jesus eram azuis, se as gravuras que foram pintadas dele foram gravuras de forma, agora me faltou o termo, feitas ao olhar da Europa, então um homem mais claro, cabelos mais claros, não. Se ele era, então, lá da Judéia, com pele mais escura, com olhos mais amendoados, cabelos... Interessa isso para a gente? Não, interessa saber que ele é o Filho de Deus vivo. E aí, mais à frente um pouquinho, lá na quinta para sexta-feira santa, quinta última ceia,
Na madrugada, eles vão para o Monte Tabor, onde Jesus se transfigura. E nessa passagem do Evangelho, Mateus 17:12, vem ao encontro deles Moisés, Elias, eu sempre esqueço, Moisés e Elias. E acredito que o ambiente estava tão divino, que Pedro pede e pergunta: mestre, vamos então fazer aqui umas tendas em que possam se abrigar eles e nós. E uma voz, de forma a assustar, de certa forma, a todos, diz o seguinte. Eu vou ler o versículo 5. E estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em que me comprazo, escute-o. Em Mateus 16, Jesus invoca e pergunta: quem vocês acham que eu sou? E a divindade, através de Pedro diz: Filho de Deus. Agora, passado algum tempinho, em Mateus 17, é o próprio Deus. Obviamente, não vamos entrar aqui na seara de discussão se é Deus, se é a espiritualidade superior, se é o superior do Cristo. Não é o fato. Porque a gente gosta disso, né? A gente pega mas Deus, nossa, que deferência ele teve pelo Cristo. Não importa. Não importa. É isso que a gente tem que criar o desapego. Importa a figura, a imagem, o caminho, o texto que ele nos trouxe. Ser amarelo, vermelho, não importa. Se quem fala realmente é Deus, não importa. A fala está lá. Escute, ele é meu filho, escute-o. Isso é que é importante para nós. O que eu trago nessas duas passagens? Que não há sombra de dúvida entre nós cristãos. É uma afirmativa, mas eu poderia fazer em forma interrogativa. Há alguma dúvida entre nós de que Jesus é também o Filho de Deus? Porque isso o Espiritismo traz para nós. Jesus é também. Mas quando eu digo Jesus é também, significa que tem uma outra figura aí. Também, quem é o outro? Nós. Jesus, aliás, agora mudo a frase. Jesus é Filho de Deus e nós também. Sendo que a caminhada do Cristo encontrou-se a um ponto da cristandade. E que a nossa ainda é da infância espiritual. Tem muitas parábolas no Evangelho. Aquela da semente é muito importante, que a semente é jogada no caminho seco, entre os espinhos, terra fértil. Lembram, né? Então, a semente vai se comportar conforme o ambiente dela. E o que somos nós, se não... Não tem nada contigo, né? Semente. Nós somos sementes que estamos em período de plantação. Qual solo a gente caiu? A gente não sabe. Saber a gente sabe. Saber a gente sabe. Porque é fácil. É só ver qual o fruto que eu estou dando. E aí, em Mateus 5, tem, talvez, ao meu ver, não, ao ver do seu querido Mahatma Gandhi, que se tudo se perdesse no Evangelho e sobrasse só as bem-aventuranças, tudo que o Cristo precisaria ter feito na Terra estava feito. No capítulo 5 de Mateus tem as bem-aventuranças.
E aí eu pergunto, nós sementes, qual Cristo nós vemos? Ou, refazendo a pergunta, para quais sementes o Cristo se dispõe? E aí eu vou dizer, pobres de espírito, aflitos, sedentos de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, que sofrem perseguições, que são injuriados e perseguidos. Todos esses são as sementes para as quais, e aí eu vou fazer uma analogia aqui da agricultura, o fertilizante Jesus se dispõe. Em quais dessas situações nós nos encontramos? Acredito que no versículo 4, né, que é o capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez eu acho que o maior capítulo, me corrija, Feijão, em termos de tamanho, ele é o maior capítulo, eu acho. Chama Bem-aventurados aflitos. Quem não tem problema, por favor, levante a mão. Eu ia dizer que era uma pergunta retórica, mas eu sabia que ninguém ia levantar a mão. Porque em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, em um dos itens que eu não sei o número, diz assim: seja aquele que está no trono ou aquele que nasce na manjedoura, todos sofrem. Então, do rei ao súdito, e isso é uma analogia, é um texto, né, do espírito que passa Allan Kardec, feita lá com uns tempos mais remotos. Então eu posso reformular ou dizer, daquele mais rico ou daquele mais pobre, todos sofrem. Todos sofrem. E a medida do sofrimento não está nem em dinheiro e nem em sofrimento, falta de dinheiro. Está em vivência. Então, Jesus está para todos nós, porque todos nós somos necessitados de Jesus. Somos necessitados de Jesus. Tem um livro, não sei até se foi baseado esse mês nesse livro, mas chama Jesus e a Atualidade, do Divaldo e da Joana de Ângeles. Jesus e Atualidade. Procurando lá os alfarrabos para fazer a palestra, vou ver o que a nossa querida biblioteca espírita nos traz a respeito de Jesus hoje. Jesus e Atualidade. E sabe que Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, ela é, por essência, psicóloga. Então, ela nos avalia, ela testifica Jesus sempre de uma forma como aquele cara que vem... gostaram, né? Aquele cara, por quê? Porque é nós. Aquele cara que vem nos ajudar no nosso tratamento. Porque também lá no capítulo 95 de Caminho, Verdade e Vida, do seu Chico, com o sopro do seu Emmanuel, fala do amigo oculto, que diz, hora que a gente não saiba, haverá, ele faz analogia ao caminho de Emaús, quando Cristo aparece entre os dois que desciam desolados embora de Jerusalém, estavam indo embora, Jesus tinha morrido, morreu o cara que nós seguimos, vamos embora, né? Tá? E embora, ele diz, hora que a gente não saiba, uma pessoa desconhecida, seja ela uma criança, um velho, ou uma pessoa que queira nos ajudar, vai nos acompanhar nessa caminhada. Vai estar conosco nos ajudando. E aí ele diz, nesse livro de Joana, que é qualquer um de nós nos ajudando, porque nós somos Cristos ainda em pequeno tamanho. Diz assim, Jesus, homem, é a lição de vida, que aurimos no Evangelho, e o Evangelho está bem sovadinho, é o mais sovado de todos, como convite ao homem que se deve deificar. Jesus
é o formato do homem que, se a gente imaginar alguma coisa parecida com Deus, deificar, é aquele modelo que a gente tem que seguir. Não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, porque Jesus não criou o cristianismo. O cristianismo quem criou foi nós. Jesus simplesmente veio e Jesus tornou a sua vida um modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. Após os seus exemplos, surgiu um diferente homem. Ele criou um exemplo de um diferente homem, em que ele é o próprio exemplo. Humilde, simples, submisso e forte na sua perenidade espiritual. Nós somos isso? Ainda não. Se eu chegar na sala do primeiro ano, do primeiro grau, e perguntar: vocês são catedráticos para aquelas crianças? Eles responderão: não. Mas poderão responder: seremos. Não é? Então, aqui para nós, a pergunta é: nós somos humildes, simples, submissos à divindade e forte na nossa perenidade espiritual? Não. Mas ainda não. Nós estamos aprendendo com Jesus. Nós estamos no caminho do aprendizado. Eu sei que o meu tempo resume, mas diz assim na sequência. Todo o seu mistério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Tirando o ser do instinto para a razão, por isso que o Evangelho, por isso que o Espiritismo diz: estudai, aprendei e amai. Aprendei, instrua-se. Quando ele diz: atire a primeira pedra na prostituta, atire a primeira pedra, ele faz o quê? Ele leva todos à razão. Qual razão? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E aí nós, o que nós fizemos? Tem um monte de pecados. Aquele momento não leva aqueles seres à angelitude, mas fez com que eles pensassem na razão. Então Jesus sempre se manifestava dessa forma. Humanização. Vem cá, tu quer te curar? Faça o barro, põe na tua vista, vá e não peques mais. Ele nunca fez nenhuma consideração. Por que tu fizesse isso? Por que tu é cego? Por que tu é paraplégico? Não. Vá e não peques mais. Nunca se lhe refere a Deus como se estivesse distante ou fosse desconhecido ou temível. Por que temível? Porque no Antigo Testamento Deus era implacável. Mandava queimar a cidade, ele transformava a gente em sal, pedra de sal. Então ele transformou aquele Deus guerreiro da barbaridade em um Deus de amor. Apresenta-o em forma de amor, amável e conhecido, próximo das necessidades humanas, compassivo e amigo. Isso é a expressão que Deus, que o Cristo, Filho de Deus, nos traz a respeito de Deus. E o Evangelho segundo o Espiritismo abre essa informação para nós. E atualizá-lo em termos de conquista possível, aproximando os homens dele pela razão simples de ele estar sempre próximo dos indivíduos que se recusam a doar-se em amor. Falando de Deus ainda, Deus está sempre conosco. Ele ele cria uma mudança entre aquele Deus mosaico do Antigo Testamento, em que todo mundo temia, mais do que qualquer coisa, porque se a gente fizesse alguma coisa e Deus soubesse, ele mandava matar. Aí Jesus simplesmente muda isso. Traz para um Deus que aconchega. Porque ele aconchegou. Ele trouxe aos braços dele as pessoas que precisavam. Ele fez,
em prática aquilo que ele dizia que o próprio Deus faria. Sem o maldizer, abençoo nas maravilhosas passagens nas quais atende a dor e deixa-se mergulhar em meditações profundas. Ele diz, sem o maldizer, este mundo, ele diz na informação, meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo por quê? Mas então parece que o próprio Jesus, que é governador da terra, informado pela doutrina espírita, diz o seguinte, meu reino não tem nada a ver com isso, não. Tenho. Mas o meu reino espiritual é o meu reino. O material é apenas um momento em que nós precisamos viver, passar como escola e aprendizado para irmos para o espiritual. Esse é o reino dele. Então ele não maldiz a terra, mas diz, o meu reino é outro, para o qual eu vou e espero vocês. Nós, né? E aí, diz assim, em meditações profundas, sob o faiscar das estrelas brilhantes do infinito, há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando ele olha para o infinito e vê, e nós podemos agora olhar, agora com muito mais propriedade se a gente usar um telescópio, né? Mas naquela época era fácil de olhar porque não tinha luz, né? Então a gente olhava o céu e estava lá. Hoje a luz nos atrapalha. Mas a gente vê essa vastidão de estrelas cintilantes e ele diz, há muitas moradas na casa do meu Pai, em que cada uma delas nos serve como escola de crescimento. O Mestre Jesus, a gente tem, nós não temos, mas observe, até agora já foi discussão em algum lugar aí da história do Estado laico. A gente tem como símbolo Cristo na cruz. Ok? A Igreja Católica tem um símbolo, a Igreja Católica tem como símbolo Cristo na cruz. Nós não temos o símbolo do Cristo na cruz. Há quem possa ter aí no seu pescoço um crucifixo. Ok, não faz mal para ninguém. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o Cristo que o Espiritismo nos traz é o Cristo que nos cura. Porque quando ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, é ele o psicólogo das nossas vidas. É ele que nos acolhe e nos dá o ombro. Não estou contando novidade para vocês, né? Eu não sou o primeiro que vem aqui na tribuna dizer que Cristo é aquele que nos recebe todo dia as nossas lamentações, sabe dos nossos choros, dos cabelinhos que caem. É ele. A gente esquece. Só que na hora que aperta a gente diz, ai meu Deus. Ai meu Deus, me ajuda agora. Ai Cristo. Ai mãe. Mãe é capaz até de vir primeiro, mas como a mãe é uma representação muito parecida dele, né? Ai mãe, porque a gente pede por alguém que possa nos ajudar. E o Cristo está sempre disposto a nos ajudar. Então, nós temos um Deus que não é, que a gente possa dizer que ele é descrucificado. Tem um problema para quem tem a imagem do Cristo na cruz. Não estou aqui fazendo... Nossa, agora não podemos mais ver o Cristo. Não, o nosso Cristo já saiu daquela cruz, já voltou para o mundo espiritual, deixou sua mensagem em um evangelho, e aí o Espiritismo, como Consolador Prometido, resumiu e trabalhou bem mastigadinho para a gente aprender. E está lá a nos olhar e nos cuidar. O símbolo da morte é o símbolo que já passou. Já ficou para trás. Agora nós temos um Cristo vivo. Um Cristo que pertence é um verbo de estar, né? Pertence às nossas vidas. Então, para finalizar, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um resuminho muito bonito e muito bom de partes importantes dos Evangelhos. Para que serve ele enquanto livro? Enquanto isso aqui, ó. Para apoiar o meu tablet para ficar mais alto, para talvez colocar lá na porta e a porta não fechar.
Agora, a partir do momento que eu abrir e eu passar essas letrinhas que estão aqui para dentro de mim, é como se eu estivesse... Vocês lembram quem assistia aí a Jornada nas Estrelas? Tinha uma máquina que podia desaparecer de um lado e aparecer do outro. Lembra? A gente se teletransportava. Isso é bem antigo, hein? Tem bastante gente que viu. Não façam que, não vão dizer que não viram. Se teletransportava. Quando a gente lê o Evangelho, a gente teletransporta o Cristo de algum lugar que ele está para dentro de nós. Entendam que as letras que estão aqui, a partir do momento que ela é colocada na nossa mente, nós entendemos aquilo que está aqui, ou estamos trabalhando para entender. Nós teletransportamos o Cristo de algum lugar para dentro de nós. Então o Evangelho não é pura e simplesmente um texto. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, não é pura e simplesmente uma explicação fascinante do Evangelho. Ela é o próprio Jesus. Por isso que em Novo Tempo, como é... Eu até esqueci o nome do texto. Como é que é o nome da minha palestra? Jesus e o Novo Tempo. Novo Tempo? É porque na minha cabeça ficou Jesus e a Trindade. E o Novo Tempo? É o Novo Tempo. Está aqui. Nós não precisamos procurar em lugar nenhum. Aliás, é só entrar na internet, colocar Evangelho segundo o Espiritismo.pdf, ninguém precisa nem mais comprar. Está lá. Leia à vontade. Mas tem também o papel, está aqui. Mais atual que nunca. Nossa, cada vez que eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, parece que a espiritualidade fez para mim aquele pedaço. Claro que fez para ti. Porque nós somos ainda tudo isso que está aqui dentro. Essas dificuldades, nós precisamos disso. Então, cada passagem que está aqui vai tocar em um pontinho da gente. Algumas a gente já está melhorzinho, outras a gente deve estar piorzinho. Então, o Evangelho é extremamente atual. E o Jesus, que é o Evangelho, muito mais ainda. João 14,06. Para finalizar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Vamos seguir. Que assim seja. Obrigada ao Edson pela bela explanação e com certeza, né, trouxe muito conhecimento para nós e a gente vai levar adiante, né, esses ensinamentos dessa noite. E agora nós vamos também à prece para pedir. Vamos pedir por nós, por todas aquelas pessoas que vêm ao nosso pensamento, porque Deus é infinitamente bom e justo. Que Ele abençoe a todos, trazendo o alívio das dores e das enfermidades. A todos aflitos que se encontram nos hospitais, nos asilos, nas casas de repouso, presídios e por aqueles que estão orando pelas ruas também. Pedimos a Jesus que nos auxilie a reparar nossos deslizes que ainda cometemos. Que sempre sejamos inspirados pela espiritualidade em nossas decisões para a prática do bem com caridade e harmonia. E agora, na segunda parte dos nossos trabalhos dessa noite, nós vamos ao passe coletivo. Vamos todos que estão em casa pegar uma água, fazer uso pode ser da sua garrafinha, sentar de maneira mais confortável que a cadeira nos oferece e vamos também fechar os nossos olhos, respirar calmamente, mentalizando luzes, para receber da espiritualidade amiga que está junto de cada um de nós, transmitindo
energias de cura, de bem-estar, nos envolvendo com muito amor e harmonia, trazendo a paz íntima aos nossos corações, sentindo a presença do amor divino, nos inspirando sempre para a fraternidade e a alegria de viver. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. E desejo a todos uma ótima semana, a paz vai em nossos corações e tenhamos a próxima semana repleta de alegrias e bem-estar. Desejo a todos uma boa noite e muito obrigada.